Bom dia, amigos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia. E desde as 11 horas da noite, horário local na Ucrânia, que aqueles vários drones do tipo Shahed entraram no espaço aéreo para aqueles ataques diários, mas, como sempre, eu ainda não tenho o total de drones abatidos, tá? Vou passar direto às baixas, que essas eu já recebi. Foram 1.480 soldados, 11 tanques, não sei de onde é que eles estão tirando tantos tanques, se bem que ainda fabrica-se o T-90, né? Talvez 1 ou 2 por mês, não sei. 20 blindados, 40 peças de artilharia, 120 UAVs, 31 mísseis de cruzeiro. Então, mísseis de cruzeiro estão sendo abatidos, somente pela Força Aérea da Ucrânia. E 137 carrinhos de golfe, aquela van quadrada que eles chamam de pão, e por aí vai. O que menos tem é caminhão militar, é tudo carro civil e por aí vai. Teve coisas de noite, né? Por exemplo, de acordo com canais russos, drones ucranianos lançaram um ataque massivo na região russa de Tambov, supostamente mirando uma fábrica de pólvora perto de Kuzmino-Gat. Moradores relataram ter avistado vários UAVs do tipo aeronave, ouvido sistemas de defesa aérea em ação e visto flashes no céu. Não temos ainda o resultado desse ataque, tá? Aqui em Voronezh também. Tá vendo um depósito de petróleo aqui em Voronezh, onde está o meu cursor? Também foi atacado, tá? Houve uma troca de prisioneiros bem machucados, olha, eu acho que ainda do tempo do batalhão Azov lá de Mariupol, gente muito acabada, muito maltratada pelo cativeiro russo. A gente sabe como é o cativeiro russo. Que bom que eles saíram do inferno e vieram para casa. A reabilitação vai ser difícil. Não a física, a psicológica, claro. Deixa eu ver. Primeiro-ministro alemão chegou em Kiev para assinar uma série de tratados em... Bom, isso aí depois a gente vê durante o dia. Não tenho e está muito longo esse vídeo de hoje. O encerramento hoje está diferente, tanto que vou deixar aquele lá para não aumentar mais o tamanho do vídeo. E quando aparecer os Shahed, eu coloco nos comentários, tá? Vamos seguir, porque tem muita coisa para fazer, senão o tempo passa muito rápido. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Bom, eu mostrei por várias vezes a beleza da mulher ucraniana, né? E apesar de que todo mundo diz que eu tenho que ser imparcial, não, eu não sou imparcial. Eu estou do lado da
Ucrânia contra a Rússia. Eu tenho horror a qualquer coisa que venha soprando daqueles lados, né? Então eu sou bem parcial, passional e parcial. Mas, por um dever de justiça, tá aí no X, né? Beautiful Russia, Russian ladies. Então, eu tenho que mostrar, mesmo sendo parcial, a beleza da Rússia. Монгол, привет! Живу на улице, свадьба скоро, тебя упаковали. Привет! Я слышала, у тебя свадьба. Я приеду. Давай. Bom, eu não sei se ela tá bêbada, porque é um padrão russo todo mundo viver bêbado, né? Os caras, em vez de café da manhã, tomam vodka, mas de qualquer forma, vocês viram que eu tento ser justo, né? Eu mostrei os dois lados da moeda. Perguntaram se o pessoal de tanques era tanquista ou tanqueiro. Aqui no Exército Brasileiro, integrantes da guarnição de carro de combate geralmente são denominados como combatentes blindados, pessoal que utiliza boina preta. Esse é um carro de combate, o que vocês chamam de tanque, da Ucrânia. Quando ele está sozinho assim, ele é um caçador. Então está procurando alguma coisa e olhos atentos no caminho. É hora de mudar o pensamento em relação aos tempos de guerra. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apelou à aliança para se preparar para uma grande guerra. Ele disse: a nossa segurança futura está em jogo. Costumávamos chamar isso de esquema híbrido ou guerra híbrida, mas essas são ações de uma campanha de desestabilização. A Rússia está trabalhando duro para enfraquecer nossas democracias e minar nossa liberdade. Rutte enfatiza que a Rússia não está sozinha. China, Coreia do Norte e Irã estão com a Rússia. Segundo ele, há muitos perigos do terrorismo, a proliferação nuclear e desinformação. Devemos superar esses perigos nos próximos 4, 5 anos. Para evitar a guerra, precisamos nos preparar para ela. É hora de mudar o pensamento para o tempo de guerra. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou que a Rússia estava planejando atos de terror aéreo não apenas contra a Polônia, mas contra companhias aéreas ao redor do mundo. Isso não é surpresa. Ela já fez isso antes, em 2014, quando invadiu a Crimeia e o Donbás. O Biden está se despedindo. E ele disse que ficou muito orgulhoso de ter reunido o mundo para apoiar a Ucrânia enquanto aquela se defendia contra a agressão russa. Biden disse que visitou Kiev há 2 anos para testemunhar a destruição de Putin com meus próprios olhos e enviar a mensagem clara de que os Estados Unidos estão ao lado da Ucrânia nesse momento de necessidade. Então, podem dizer o que quiserem sobre o Biden, mas ele fez por merecer. Ele foi lá ver e há 2 anos era uma época onde a Ucrânia ainda não tinha os meios de defesa que tem hoje. Quer dizer, ele correu um risco muito maior do que alguém visitar hoje, quando a Ucrânia está muito mais preparada. Enfim, vamos ver se o Trump, que fala tanto, né, gosta de verborgizar, sei lá como é que se diz, vamos ver se ele, que gosta tanto de aparecer, vai ter peito para ir a Kiev como o Biden foi. Parabéns.
Espero não sentir saudades. Você não pode comprar isso em posto de gasolina. Especialista em aviação explica que tipo de combustível queimava no depósito de petróleo de Engels. O raro e caro combustível T-6, usado para abastecer os bombardeiros estratégicos supersônicos Tupolev 160 e Tupolev 95, queimou em um depósito de petróleo em Engels. A base foi um dos principais pontos de reabastecimento desses bombardeiros russos durante os ataques massivos de mísseis contra a Ucrânia. Pelo menos 800 toneladas desse combustível poderiam ter sido queimados no incêndio da fábrica de Cristal. Isso foi afirmado em uma entrevista exclusiva ao O Bois da Ucrânia pelo especialista e analista de aviação Konstantin Krivolap. Ele observou que 3 tanques de combustível de depósito de petróleo foram completamente destruídos e outros 9 seriamente danificados. A liberdade nunca é gratuita. Ela é conquistada, defendida e preservada através da luta. A Ucrânia tem que continuar forte, tem que permanecer unida e tem que continuar lutando. Zelensky ontem chegou à Polônia. O porta-voz do presidente anunciou reuniões com o primeiro-ministro Donald Tusk, o presidente Andrzej Duda e a comunidade ucraniana e outros eventos. Perguntaram que tipo de armas a Ucrânia usa. Todas as ocidentais. Então aí, por exemplo, é o fuzil alemão, mas tem fuzil francês, tem fuzil inglês. Todo mundo que fabrica, de alguma forma, já mandou para a Ucrânia. Essa aí é a ajuda militar alemã que foi entregue. Então 20 daqueles MARPs, né, aquele carro de infantaria de ataque, munição para o Leopard 1, ele é canhão de 105 milímetros, é muito antigo, 14 mil projéteis de artilharia de 155 milímetros, 19 mil projéteis de artilharia de 122 milímetros, 11 mil morteiros de 120 milímetros, 600 drones de ataque HF-1, 50 drones de reconhecimento vetorial, 40 drones de reconhecimento RQ-35 Raydron, 43 drones de reconhecimento de pássaros canouros, 122 binóculos, 24.200 cobertores de lã, tá vendo? Tá no inverno, precisa disso. 495 rifles de assalto HK-416, é um dos melhores do mundo. HK é um padrão em fuzil, metralhador, rifles. 30.200 torniquetes, claro, o pessoal que está na linha de frente carrega numa bolsinha de primeiros socorros e tem aquele torniquete que você mesmo coloca na perna, por exemplo, ou no braço e aperta. 120 mil selos de baú e prometido ainda 5 veículos de combate de infantaria Marder 1A3, 9 AIT-030 Boxer com torre e módulo diretor de fogo móvel. Então, é um bocado de material que a Alemanha mandou, tá vendo? Esse cunhete que tem embaixo à esquerda é granada de obus e à direita é granada de morteiro. A Polônia aumentou a sua aviação devido ao ataque massivo da Rússia à Ucrânia ontem. Ontem, a Rússia lançou um ataque massivo à Ucrânia. Os mísseis dos ocupantes foram registrados em muitas regiões, em particular em Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kherson, Lviv, Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi e outras regiões. Um alerta aéreo foi anunciado em todo o país. Por causa do bombardeio massivo, a Polônia elevou sua aviação ao céu. Lembre-se que ontem à noite, anteontem à noite, a Força Aérea da Ucrânia conduziu um ataque mais massivo no território da Rússia
em 2025. Aqui o presidente Zelensky se reunindo com o primeiro-ministro polaco, Tusk, né, em Varsóvia. Para a turma que gosta, eu só não posso botar a musiquinha, né, que o YouTube implica com música por causa de direitos autorais, mas, tá vendo? Você vai me dizer que essas mocinhas não estão na guerra, hein? Os lançadores Patriot alemães serão entregues à Polônia para proteger o aeroporto de Rzeszów, de onde o equipamento ocidental é enviado diretamente para a Ucrânia. Olha só que interessante, ó. Para o pessoal que gosta de história, esses aí são os nomes originais dos países europeus. Então, olha lá como é que a Turquia era Bizâncio, a Rússia era Kievan, quer dizer, Kiev, né? Era a Rússia de Kiev, tá vendo? Então a Rússia era Kiev. Depois, embaixo onde tem Romênia e Moldávia era Dácia, e por aí vai. Interessante, né? Lituânia, Letônia, Rutênia Branca. Isso é para a turma que gosta de história. Esse é o bombardeio Tupolev 95, que ontem participou daquele ataque massivo com mísseis. Então, isso é muitas vezes prelúdio para ataque em massa de mísseis contra a infraestrutura e civis ucranianos, o que foi o que aconteceu, né? Tanto que pegou fogo a subestação elétrica da capital, né, de Kiev, e uma subestação não se refaz, não se conserta de um dia para o outro. Aí vai dar problema na capital, vai ficar sem luz há algum tempo. Isso é um post atribuído ao Dart Putin, né? Putin malvado. Dia 1057 da minha guerra de 3 dias, quer dizer, dele, Putin. Mais notícias. Gazprom está cortando 1.600 empregos devido à guerra. Boas notícias. Existem 1.600, entre aspas, voluntários que podem morrer na guerra que causou seus cortes de emprego. Continuo sendo um mestre estrategista, entenderam? Então ele está dizendo que a Gazprom cortou 1.600 empregos por causa da guerra. E a boa notícia é que esses 1.600 vão para o moedor de carne, são voluntários. Putin sendo Putin. Eram 7h15 da manhã, horário local, 12h15, horário da Ucrânia, que a Força Aérea informou aquele quadrinho com os ataques, etc. Mas isso eu já coloquei nos comentários do vídeo de ontem. Esse é o nosso casal 20, Olena e Volodymyr. Ele é Zelensky, ela é Zelenska. Tá vendo? É a primeira coisa que eu aprendi em ucraniano. Já disse que quando você vê uma foto de alguém preto e branco, é que esse alguém não está mais no nosso mundo, né? Então é uma época em que nos lembramos dos nossos soldados caídos, aqueles graças aos quais a Ucrânia ainda resiste e continuará a resistir. Então hoje, juntamente com outros, lembramos o herói ucraniano Mikita Beliakov, da região de Termopil. Em maio de 2023, o jovem ingressou na Guarda Nacional da Ucrânia. Serviu como artilheiro em uma unidade lançadora de granadas como parte da Brigada de Forças Especiais de Azov. Infelizmente, em 26 de dezembro, 26 de dezembro, um dia seguinte ao Natal Ocidental de 2023, como resultado de um ataque aéreo perto da vila de Dibrova, região de Luhansk, o defensor de 20 anos morreu.
Para todos os seus conhecidos, ele permanecerá para sempre um jovem bem-humorado, sociável, um amigo extremamente positivo e leal, um patriota sincero que não perdeu a fé na vitória até os últimos dias. Nikita Belyakov foi condecorado com a Ordem pela Coragem de 3º grau, póstumamente. Viva o herói e todos os defensores da Ucrânia. Rota aproximada dos mísseis russos durante o ataque massivo de ontem. O mapa mostra que a maioria dos objetivos foi dirigida para o oeste da Ucrânia, onde diversas instalações de infraestrutura energética resultaram em danos. 10 países da União Europeia apelaram às sanções mais fortes contra o gás natural e o GNL russo. GNL é o liquefeito, né? Que vai de navio. A Lituânia, a Letônia, a Estônia, a Dinamarca, a República Tcheca, a Polônia, a Romênia, a Suécia, a Irlanda e a Finlândia propõem uma proibição total da importação de gás gasoduto russo e de gás natural liquefeito. É isso aí mesmo. Tem que fechar as torneiras que alimentam a guerra russa. Zelensky disse que teve uma reunião em Kiev com o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius. A conversa centrou-se nas principais prioridades: construir um escudo de defesa aérea abrangente, investir na indústria de defesa da Ucrânia, aumentar as capacidades de defesa da Ucrânia, treinar e apoiar os soldados ucranianos no campo de batalha. Estou grato à Alemanha, disse Zelensky, pelo seu apoio inabalável, que não só reforçou a defesa da Ucrânia, mas também desempenhou um papel crucial no reforço da segurança da Europa como um todo. A Alemanha deu uma das maiores contribuições para proteger os céus da Ucrânia e salvar inúmeras vidas, fornecendo aproximadamente 16% de toda a ajuda que a Ucrânia recebeu. Também discutimos a coordenação com os nossos parceiros para alcançar uma paz justa e revisamos os resultados da reunião do Grupo dos 5 dos ministros da Defesa da Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Polônia anteontem. A administração Biden, prestes a terminar o seu mandato, está a instar os aliados europeus a apoiarem a transferência de fundos russos congelados para uma conta especial como ferramenta de negociação para a Ucrânia. Discutiram a ideia com a equipe de Trump, incluindo Marco Rubio e Mike Waltz, que a apoiam, acreditando que poderia levar a Rússia a negociar e ajudar a acabar com a guerra. Tomara. O parlamento da Ucrânia prorroga a lei marcial e a mobilização por mais 90 dias. Esse regime jurídico permanecerá em vigor pelo menos até 9 de maio de 2025. O Reino Unido compromete 162 milhões de libras para aumentar a produção de Martlet LMM, um míssil, entregando 650 unidades para a Ucrânia. Uma medida que vai reforçar significativamente as capacidades de defesa da Ucrânia. O Martlet é um míssil leve e versátil, com orientação a laser e infravermelho, projetado para ataques de precisão contra drones, helicópteros e aeronaves voando baixo. Ele tem curto alcance. Esse é um piloto de FPV, First Person View, né? Então é aquele drone que é dirigido com esse óculos de realidade virtual. Aquilo que o drone vê, digamos assim, é aquilo que ele está vendo. Então, ele vai pilotando o drone até o alvo. Olha só, hein? Depois de cortar o Estlink 2 e 4 cabos de telecomunicações, a tripulação a bordo do petroleiro russo Eagle S
da frota, aquela frota fantasma, frota de sei lá, Sável, estava preparada para cortar outros cabos e oleodutos quando as autoridades finlandesas abordaram o navio no mês passado, disse o chefe de investigação finlandesa. O chefe da investigação, Risto Lohi, do National Bureau of Investigation, disse a Reuters que o navio ameaçava cortar um segundo cabo de energia, o Estlink 1, e o gasoduto Baltic Connector entre a Finlândia e a Estônia no momento em que foi apreendido. Olha só que coisa, né? Um gato ucraniano e seu obuseiro rebocado M777 de 155 milímetros, fornecido pelos Estados Unidos em serviço na 45 Brigada de Artilharia. Está vendo que o ucraniano gosta de gato, né? Zelensky não para. Ele anda para frente, para trás, vai até a linha de frente, volta, fala com seus soldados, condecora aqueles que fizeram por merecer. Está sempre bem protegido, mas, de qualquer maneira, ele está em todo lugar. Olá! Olá! Alguns usuários eu respondo com muito prazer. Quer dizer, não respondo todos, a todos eu dou o coraçãozinho e o like. Não consigo responder por causa do tempo, né? Eu levaria vários dias para responder um dia e atrasar os dias seguintes. Mas alguns dá um prazer tão grande de responder que aí eu vim aqui para bater papo com vocês. A Maria Manuela, ela é portuguesa, e aí ela diz: bom dia, seu Luiz, obrigado por nos informar de tudo com verdadeiras notícias. Infelizmente, a guerra é horrível, devastadora na alma de cada um que está dentro, na luta para defender sua terra, sua família. Brasileiro nunca lutou pela própria terra contra outro país invasor. É um inferno na terra. Bom, eu até perguntei de que cidade ela é, porque ela só diz que ela é portuguesa, Manuela Coleman. Nós brasileiros lutamos na Guerra do Paraguai. Foi invadido. A mulher do Solano Lopes começou a comprar terras ali onde hoje é o Mato Grosso do Sul, começou a se espalhar e começou a invadir, e o Império teve que tomar uma atitude. O exército paraguaio era muito forte. Era mais forte que o exército brasileiro na época, tanto que o Brasil teve que se juntar com Uruguai e Argentina para fazer frente aos paraguaios. Mas foi praticamente um genocídio. Acabaram com os homens, inclusive meninos, né? O Condé, marido da princesa Isabel, naquela batalha dos ninhos, batalha de los ninhos, tinha criança segurando na perna dele e ele com a espada degolava. Então, coisas da época, né? Não podemos jogar pedra, né? Estamos falando 1860 e alguma coisa, então, coisas da época. Mas lutamos na Guerra do Paraguai, diversas guerras pelo Brasil inteiro, tentativas de independência, tanto que Caxias fez o nome como pacificador. É o tempo que eu levo para lembrar das coisas. Tá um saco isso. Tive que lembrar da medalha que eu recebi do pacificador para lembrar que o apelido do Caxias era pacificador. Porque ele vencia o cara, depois, em vez de prender, soltava, fazia as pazes. Bom, coisas da história do Brasil. Nós expulsamos franceses, inclusive aqui no Rio de Janeiro, Nicolau Durand de Villegueillon, né? Na ilha onde hoje é a Escola Naval. Os franceses, junto com os índios guaranis, os índios tupis, ou tamoios, sei lá, não entendo muito de índio não, mas
a tribo que vivia aqui no Rio de Janeiro, eles atacavam os portugueses. Então, expulsamos os portugueses daqui e os holandeses de Recife, né? Tanto que a Batalha dos Guararapes deu início não só ao Exército Brasileiro, né, 1648, como também foi a primeira batalha onde, em cartas, alguém escreveu a palavra pátria. Foi a Batalha dos Guararapes. Muito bonito. Quem não conhece a história, vale a pena. E sem contar que a gente foi para a Itália libertar os italianos, né? Defender a liberdade deles. E aqui era uma ditadura do Getúlio Vargas. Imagina, soldado brasileiro lutando para defender a liberdade lá, tirar os ditadores de lá, e não conseguiu tirar o ditador de cá. Demorou um pouco para ele cair. E não adiantou nada cair, porque depois se candidatou e voltou eleito. Quer dizer, a história do Brasil é estranha. Mas sobre a guerra na Itália, o mais condecorado herói da Segunda Guerra Mundial, Major Apolo Miguel Resque, falecido em janeiro de 99. Tem um livro publicado sobre esse assunto, tá? Dona Manuela. Angelina Barbosa, ela é de Aveiro, Portugal. Pouco sabia da Ucrânia e do seu povo. Hoje apetece-me dizer que são um exemplo para o mundo, desde logo na luta pela liberdade do seu país. Seria bom que acabasse logo essa guerra, que eu gostaria de visitar, prestando a eles minha homenagem. Bom dia, beijos. Olha, falou uma grande verdade. Engraçado que as coisas... Eu tenho um amigo meu, Gerson Gomes, é um grande comentarista de geopolítica, mora nos Estados Unidos, e os melhores jornais do YouTube têm ele como comentarista, Coronel Gerson Gomes. E quando ele comandava aqui no Rio, onde eu era presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, ele dizia duas frases que eu jamais esquecerei. Uma, que o óbvio não existe, e que o bom é inimigo do ótimo. Bom, inimigo do ótimo, vocês se perguntarem, eu respondo em outro dia. Mas o óbvio não existe. Muitas vezes deixamos de comentar certas coisas porque achamos que é óbvio e que todo mundo sabe. Mas, como disse o Gerson Gomes, óbvio não existe. Ninguém conhecia a Ucrânia. Eu não conhecia a Ucrânia. Me lembro, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e depois derrubaram um avião, né? Um avião comercial, um jato comercial que passava, aquele Igor Girkin, lá do Donbás, derrubou o avião. Mas fora essas duas notícias que eu li no jornal, eu não sabia onde era a Ucrânia, não tinha ideia do que era a Crimeia e nem me lembro de que país era o avião que foi derrubado. Olha como é que as coisas mudam. Quando, em fevereiro de 2022, os russos invadiram de novo, tentando cercar e tomar Kiev, a capital, inclusive, poxa, o maior avião do mundo, que era ucraniano, naquela batalha do aeroporto, lá perto da capital, o Antonov foi destruído, que não é nenhuma pena. Isso eu não tenho um adjetivo para definir. O maior avião do mundo, nunca se conseguiu fabricar um avião tão grande quanto o Antonov. E era ucraniano. Todo mundo, vítima da propaganda, pensa que a Rússia é isso, que a Rússia é aquilo. Realmente a Rússia não cresceu. A Rússia não cresceu. Se você olhar as cidades, tirando São Petersburgo e Moscou, a Rússia é um lixo. Então, é muito bandido, né? Ali são máfias. E todo o dinheiro dos oligarcas ficam nessas duas cidades, talvez até Murmansk, para o norte. Mas a Rússia é o maior país do mundo. Então, se você olhar o resto,
aquelas republicazinhas que fazem parte da colcha de retalhos que é a Rússia. Aliás, nós estamos vendo aí na guerra, toda hora mostra cidades que não são asfaltadas, aldeias paupérrimas, soldados russos do interior roubando vaso sanitário, porque não tem lá na terra deles. Então, a Rússia não é lá essas coisas, mas a propaganda de narrativas, que aliás é moda aqui no Brasil, né? É moda agora aqui no Brasil, narrativa, segundo o chefe aí, tentou até ensinar a narrativa lá pro Maduro da Venezuela. Repita, repita, repita que o povo acredita e o troço vira verdade. Então, graças a narrativas, todo mundo pensava que a Rússia fosse um colosso de exército, vimos que não é, material velho, obsoleto, sabe? Não tem, tinha em grande quantidade do tempo da União Soviética, porque a União Soviética escravizava os países satélites, roubava e se enriquecia. Então a União Soviética ficou rica com o espólio dos seus próprios satélites. Coisa que a Rússia continua fazendo com aqueles países que não conseguiram se libertar, né? Os que tentaram, como Geórgia e a própria Moldávia, né? Tacaram lá aquele negócio de repúblicas separatistas, que, aliás, foi o que fizeram em 2014. 2014 invadiram e deixaram aquele pedaço russo dentro da Ucrânia para preparar a invasão de 2022. Então, graças a 2022 e a invasão da Ucrânia, que foi a maior burrice que o ditador da Rússia podia ter feito, porque a Ucrânia estava lá com seus problemas internos, era um país que não tinha lá tanto dinheiro assim, então tinha problemas e ia ficar enrolada com os seus problemas internos. A Rússia não precisava ter invadido, mas a ganância, né? A ganância fez invadir o Donbás, com a riqueza do Donbás, carvão e outras indústrias que tinha lá, ainda tem. Não, algumas já não tem mais, foram tudo destruídos na guerra. Mas graças à riqueza do Donbás, os olhos encheram, os oligarcas queriam tomar o resto e acabar com a história da Ucrânia. Por quê? Porque a história disse, a Rússia não nasceu em Moscou, a Rússia nasceu em Kiev. Capital do Império Russo, a capital da Rússia era chamada Rus, R-U-S-S, de Kiev. Então, o Dr. Putin, com a sua mania de grandeza, de querer voltar à época dos czares e dos grandes impérios russos, queria apagar a Rússia, que isso ele sabe fazer muito bem. Ele invade um país, genocídio, acaba com a população, aí ele traz população de língua russa e acaba com a cultura, com a história, com a tradição daquele país invadido. Isso era o sonho dele, que não deu certo, graças à resiliência do povo ucraniano. E graças a isso, que aliás foi a pergunta, não foi nem pergunta, né? Foi a fala da Angelina que me fez ficar comentando essas coisas, graças a isso, Zelensky e a Ucrânia são conhecidas no mundo inteiro. Zelensky é aplaudido por todos os países, em todo lugar que ele vai. Aonde ele vai, a imprensa corre. Ou seja, a Ucrânia está nas manchetes de todos os países do mundo. Amigos e inimigos. Inimigos por motivo diverso, mas não importa. Então, o tiro saiu pela culatra. Graças a essa invasão, graças ao apoio americano e apoio da União Europeia, a pequena Ucrânia está conseguindo, como Davi, se defender do gigante Golias. Deixa eu ver outra coisa para comentar. Maristela Moraes, show de informação, um vídeo com formato e narratória, deve ser narrativa fantástica, imagens que todos nós temos curiosidade de ver. Você, como sempre, está de parabéns. Os soldados ucranianos demonstram uma resiliência e um bom humor inigualável. Slava Ukraini. Bom,
Obrigado pelo elogio, Maristela. Palavras como essa da Maristela, que ela não diz de onde é, se ela dissesse a cidade, estaria na galeria de abraços no final do vídeo, né? Mas a turma não diz de onde é, e eu só com o nome não dá para colocar lá que fica feio. Estamos já com 48 membros. 48 membros. Se os membros continuarem crescendo, eu vou ter que acabar com a galeria de abraços e inverter. Deixar os membros no final, porque senão o negócio fica tão longo que ninguém consegue sobreviver até as notícias, né? Então, 48 ainda, 50 ainda é pouco, mas se esse número triplicar, aí a gente vai ter que fazer uma mudança aí. Já estou avisando a turma aí. Quem quiser sobreviver, passa da galeria de abraços para a galeria de membros. Os membros novos: 10 de janeiro, Lindalvo Adelino. 14, Luiz Teixeira e Rodrigo Menezes. Rodrigo é de Brasília. E hoje, Félix Fonseca da Cruz. Sabe quem é? Acredito que o nome de guerra do Félix seja Cruz, Cabo Cruz. Então ele é veterano do 52 Batalhão de Infantaria de Selva. 52 BIS quer dizer Batalhão de Infantaria de Selva. É lá de Marabá. Terra braba. Terra braba. Não é fácil, não. O 52 BIS pertence à 23 Brigada de Infantaria de Selva. É lá do Comando Militar do Norte. Tá? Então, o Cabo Cruz, veterano, é o mais novo membro do canal. E isso foi o pretexto que eu tive de vir aqui conversar com vocês, e assim vocês também têm uma oportunidade de me conhecer um pouco mais, né? Dando notícia, não sei o que, é uma coisa muito fria. Mas agora no tete-a-tete, no bate-papo, aí eu tenho certeza de que vocês me conhecem um pouco mais. Então, vamos em frente ver a galeria de abraços, né? Já ficou muito grande esse vídeo. Vamos para a galeria de abraços. Slava Ucraina.